do cânon e sobre a teoria da inspiração e da canonicidade. Aqui está o que ele escreveu, pois não temos um grande número de livros discordantes e conflitantes entre si. Temos somente 22, contendo o registro de todo o tempo, livros que são mencionadamente considerados divinos. Desses livros, 5 são os livros de Moisés, que abarcam as leis e as tradições mais antigas desde a criação da humanidade até o tempo de sua própria morte. Da morte de Moisés até o reino de Artaxerxes, rei da Pérsia, o sucessor de Xerxes, os profetas que seguiam a Moisés escreveram a história dos eventos que ocorreram no seu tempo em 13 livros. Os 4 documentos restantes incluem hinos a Deus e preceitos práticos para os homens. De Artaxerxes até os nossos dias, tudo foi registrado detalhadamente, mas estes registros recentes não foram considerados dignos do mesmo crédito que foi dado aos que os precederam, visto que a exata sucessão de profetas cessou. Mas a fé que depositamos nos nossos próprios escritos está evidente na nossa conduta, pois mesmo que um tempo tão longo tenha passado até agora, ninguém ousou acrescentar, remover ou alterar uma sílaba deles. Mas é natural para todos os judeus, desde o seu nascimento, considerá-los mandamentos de Deus. Há várias coisas a serem destacadas nessas declarações de Joséfo. Letra A. Para ele, o cânon, cuja forma verbal era inviolável, estava fechado e de fato tinha sido fechado já na época de Artaxerxes 465 a 425 a.C., essencialmente a época de Malaquias, o número de livros confiáveis que não permitem alteração e são o código sobre o qual está fundamentada a vida dos judeus. É definitivo e é traçada uma linha muito clara entre eles e os inúmeros registros do período após Artaxerxes, nos quais não se pode confiar completamente. Cates, página 76. E letra B, este cânon fechado era um cânon de 22 livros ordenados em 3 partes, 5 livros de Moisés, 13 de profetas e 4 de hinos e preceitos práticos. Infelizmente, Joséfo não diz quais livros eram incluídos dos profetas ou nos hinos. Supostamente, no entanto, os 13 livros dos profetas incluem Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esté, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, os 12 profetas menores e talvez Jó, ou Cântico dos Cânticos. Então os hinos e preceitos seriam constituídos de salmos, provérbios, eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou Jó. Se essa suposição está correta e se o cânon do Antigo Testamento seria igual ao nosso, sem considerar a ordem dos livros dentro dele. A observação, de acordo com essa ordenação do século I depois de Cristo, Esther, Esdras, Neemias, Daniel e talvez Cântico dos Cânticos estão incluídos entre os profetas e não entre os escritos, como no cânon hebraico atual. Isso reflete uma ordem pré-rabínica que combina características das ordens definitivas grega e hebraica e é uma das ordens existentes atualmente na Palestina. Cates, página 77. Finalmente, as declarações de Joséfo fornecem o primeiro critério para a inclusão ou não de um livro no cânon. Um critério de autoridade inquestionável foi escrito por um profeta. Joséfo acreditava que de Moisés e Artaxerxes houve uma sucessão ininterrupta de profetas que escreveram a história e o pensamento de seu tempo e que era isso que conferia a seus 22 livros sua santidade intrínseca e singular. Com Artaxerxes, no entanto, essa atividade profética chegou ao final. Consequentemente, embora tudo o que aconteceu desde Artaxerxes até Joséfo tivesse sido registrado detalhadamente, esses últimos registros não eram considerados de valor igual aos escritos que os tinham precedido. Não tinham origem profética que os tornassem fidedignos no mesmo sentido. Joséfo fundamenta sua defesa dessa ideia de canonicidade em nenhuma autoridade e não a não ser a sua,
mas isso pode ser, e muito provavelmente é, porque ele estava simplesmente verbalizando uma convicção bem difundida na época, uma ideia aceita em geral que não precisava de comprovação. O segundo livro de Esdras, quarto Esdras na versão latina, é um livro apócrifo judaico escrito originariamente em grego no final do século I depois de Cristo. Embora seja lendário em sua natureza, mesmo assim parece refletir uma tradição judaica genuína que associa Esdras de alguma maneira literária com o cano do Antigo Testamento. Nele, Esdras lamenta que a lei foi queimada na destruição de Jerusalém e ora pedindo capacitação para reescrevê-la. Enche-me com teu Santo Espírito para que eu possa escrever toda a história do mundo desde o começo, tudo que está na tua lei. Deus respondeu à oração de Esdras e a história continua. Levei comigo 5 homens, de acordo com a orientação que havia recebido, e nós partimos. No dia seguinte ouvi uma voz me chamando: Esdras, abre tua boca e bebe o que eu te der. Assim abri a boca e recebi um copo cheio do que parecia água, exceto que a sua cor era com cor de fogo. Eu o peguei e bebi, e de imediato minha mente começou a transbordar de uma enxurrada de conhecimento, e a sabedoria dentro de mim aumentou cada vez mais, pois mantive minha memória intacta. Eu abri a boca para falar e continuei a falar ininterruptamente. O Altíssimo deu entendimento aos 5 homens que se revezavam escrevendo o que estava sendo dito, usando uma escrita que nunca tinham usado. Eles continuaram trabalhando durante 40 dias, escrevendo o dia todo e se alimentando somente à noite. Mas quanto a mim, eu falava o dia todo, até mesmo de noite eu não me calava. Nos 40 dias foram escritos 94 livros. Ao final de 40 dias, o Altíssimo falou comigo: torna públicos os livros que você escreveu primeiro. Ele disse para serem lidos tanto pelos bons como pelos maus, mas guarda os últimos 70 livros, eles devem ser dados somente aos sábios entre o teu povo. Eles contêm um rio de entendimento em fonte de sabedoria, uma abundância de conhecimento. E foi isso que fiz. 14, 21, 22, 37 e 47. Essa passagem, embora dificilmente seja histórica, fornece algumas conclusões interessantes. Ela explica por que a lei de Moisés não era conhecida por aqueles que estavam retornando a Jerusalém do seu exílio da Babilônia. Ela concorda com Joséfo como uma das primeiras 2 testemunhas a favor do número de livros do cânon do Antigo Testamento, enquanto Joséfo enumera 22 livros. Segundo Esdras fala de 24, o número que corresponde à contagem comum dos judeus. Segundo o livro de Esdras, parece igualar a lei de Deus e todo o Antigo Testamento. Os 24 livros para consumo público, mais os outros 70 livros que foram escritos. E não fazer distinção entre os livros canônicos e os 70 livros reservados somente para os sábios de Israel, no que diz respeito à inspiração, finalmente, segundo Esdras, coloca Esdras e seus companheiros em associação literária estreita com a lei. Esdras 7:6. Sucá 20a. A lei fora esquecida fora de Israel, Esdras veio e a estabeleceu. Seria essa uma maneira fantasiosa de dizer que Esdras, o grande, e a grande sinagoga foram úteis para o fechamento do cânon hebraico? Dificilmente, pois, segundo Esdras, pode ser verdade e refletir uma tradição genuína, indicando que Esdras, como escriba, fez trabalhos editoriais no cânon, mas não diz categoricamente que ele e seus companheiros canonizaram as escrituras. Para muitos estudiosos, os concílios realizados em 90 d.C. em Jabiné, um lugar não muito ao sul de Jope, no mar Mediterrâneo, foram decisivos para a canonização dos 39 livros do Antigo Testamento.
mas sabemos muito pouco a respeito desses concílios. O que sabemos é que depois da destruição de Jerusalém, o rabino Jonathan ben Zakkai pediu permissão aos romanos para estabelecer sua escola em Jamnia. Aí ocorreram, então, debates rabínicos acerca de se as escrituras contaminam as mãos, e de tempos em tempos havia discussões acerca da canonicidade de alguns livros. Ezequiel, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Provérbios e Esther. Mas as fontes não têm registro de nenhum debate canônico oficial em Jabné durante a liderança de Johanan. Com base nisso, poderia parecer que as afirmações feitas com frequência de que uma decisão definitiva foi tomada em Jabné, cobrindo todas as escrituras, é conjectural na melhor das hipóteses. A erudição mais sóbria admite ignorância e dá espaço para que as questões permaneçam tão vagas quanto as fontes. Mas do pouco que podemos saber, as discussões em Jamnia parece ter girado mais em torno de quais livros deveriam ser excluídos do cânon do que de quais livros deveriam ser incluídos. Há indicações de que o cânon já estava relativamente bem definido antes dos encontros da academia, da corte ou da escola em Jamnia. No entanto, questões acerca da canonicidade de Provérbios, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Esther, Ezequiel e Jonas continuaram a ser levantados pelos líderes judeus ainda no século II e até mais tarde. Nossa evidência final da formação do cânon vem do Talmud, uma obra judaica que consiste da Mishnah, concluída em 200 depois de Cristo, e na Guemará, em comentário colossal da Mishnah, concluído em 500 depois de Cristo. No tratado de Talmud babilônico chamado Baba Batra, 14b 15a. Há um extremo, uma famosa glosa não autorizada, uma baraita contemporânea da Mishnah, embora não esteja incluída nela, que, entre outras coisas, lista os livros do Antigo Testamento de forma muito semelhante à ordem encontrada na Bíblia hebraica. Além do livro de Moisés, a ordem dos profetas é Josué, Juízes, Samuel, Reis, Jeremias, Ezequiel e Isaías. Observe a ordem incomum de Jeremias, Ezequiel e Isaías, os 12. A ordem dos Ketubim, escritos hagiógrafos, é Ruth, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Lamentações, Jeremias, Daniel, o Rolo de Esther, Esdras e Crônicas. Essa baraita nos conta também quem escreveu os livros do Antigo Testamento, embora esse tratado seja considerado destituído de valor histórico, tardio na época da composição e desacreditado pelo seu próprio conteúdo. Pode, no entanto, refletir corretamente uma convicção mantida por muitos judeus na sua época e provavelmente durante séculos anteriores a eles. Sem dúvida, ele influenciou o pensamento de autores posteriores acerca da autoria dos livros e destaca o critério da canonicidade já expresso por Joséfo. Somente os livros que podem legitimamente reivindicar a origem profética têm o direito de ser incluídos no cânon. Quem escreveu os livros? Pergunta essa baraita. Moisés escreveu o seu livro, a seção a respeito de Balaão e Jó. Josué escreveu o seu livro e os últimos 8 versículos da Torá. Samuel escreveu os seus livros Juízes e Ruth. Daí escreveu os Salmos sob a orientação dos 10 anciãos. Jeremias escreveu o seu livro, o livro de Reis e Lamentações. O rei Ezequias e seu conselho escreveram o livro de Isaías, Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Os homens da grande sinagoga escreveram Ezequiel, os 12 profetas Daniel e Esther. Esdras escreveu o seu próprio livro e a genealogia de crônicas até o seu próprio período. Neemias
concluiu escurso B para ler o texto completo. Os livros separados do Pentateuco não são mencionados, como também não o são 4 dos profetas menores, mas também estão obviamente incluídos na Torá e estes nos 12. Portanto, esse tratado contém tradições interessantes, estranhas e às vezes incríveis acerca de autoria dos livros do Antigo Testamento. Ele é mais uma evidência da divisão em 3 partes do Antigo Testamento. E parece, junto em 2 Esdras, ter fornecido o material em que o erudito judeu Elias Levita, de 1549, baseou-se para elaborar sua teoria questionável de que todos os livros e documentos pertencentes ao Antigo Testamento, antes transmitidos separadamente, foram reunidos por Esdras e seus companheiros, os homens da grande sinagoga, ordenada nas 3 partes conhecidas do Antigo Testamento, fechados para excluir permanentemente outros escritos desse cânon. Mas, na verdade, ele não fornece nenhuma evidência sólida sobre a qual possamos construir uma história confiável da formação do cânon. 2. Resumo e conclusão. Depois dessa longa investigação das evidências e testemunhas do favor do cânon do Antigo Testamento, ainda sabemos muito pouco acerca do cânon, como se formou, acerca do processo de canonização, a redação, o processo de coleta dos livros, o preparo de texto, a avaliação, a seleção, etc. Quando, onde, por que e em que circunstâncias estes livros do Antigo Testamento passaram a existir. Descobrimos que o Antigo Testamento não dá uma autobiografia completa da sua existência, desde os documentos escritos até o seu cânon completo. A Bíblia Samaritana nos conta somente que o Pentateuco era considerado escritura sagrada e normativa em 432 a.C. Outros livros do Antigo Testamento, além do Pentateuco, talvez até tenham existido muito antes disso, mas a atitude dos samaritanos não nos diz nada a respeito dessa parte da história. A Septuaginta indica que todos os livros da Bíblia hebraica estavam na sua forma completa e foram considerados dignos de tradução no mais tardar em 150 a.C. Jesus ben Siraque sabia a respeito do cânon de 180 a.C., mas provavelmente não o considerava algo definitivo e fechado. Seu neto foi o primeiro a mencionar uma divisão do Antigo Testamento em 3 partes, foi apoiado nisso por Filon, 50 d.C., Joséfo, 100 d.C., e as tradições judaicas posteriores que encontramos no Talmud. O primeiro livro de Macabeus, 130 a.C., testemunha a favor da canonicidade de Daniel e de Salmos. Joséfo e 2 Esdras são os primeiros a mencionar o número total de livros do cânon, embora não concordem acerca desse número 24 ou 22. O segundo livro de Macabeus, 124 a.C., 2 Esdras, confira 100 d.C., e o Tratado do Talmud, Baba Batra, 200 d.C., fazem a ligação de Esdras e Neemias de alguma forma literária com o cânon, um fato que indica que havia uma convicção antiga de que Esdras teve papel importante na formação do cânon. Qual foi esse papel, contudo, não está claro. As evidências disponíveis, portanto, não dão uma história real da formação do cânon. A erudição crítica moderna tem tentado preencher as lacunas. Página 279 e 83. V. Harrison. Para ler os resumos. Algumas dessas tentativas, embora esclarecedoras, são inadequadas, pelo menos por não darem espaço à revelação direta de Deus. Consideram o cânon um produto meramente humano, desde a concepção até a conclusão, desde a redação do texto até a interpretação dos concílios que o declararam normativo para a sinagoga ou a igreja. Outras tentativas fracassam porque não dão espaço suficiente ao elemento humano no processo de produção do cânon. À luz disso, o que segue é uma história um tanto imaginativa do Antigo Testamento, fundamentada nos textos bíblicos e nas tradições citadas anteriormente. Tenta combinar o aspecto divino com o aspecto humano da Escritura Sagrada. As tradições antigas, que datam do início dos
tempos concernentes à criação do mundo, a origem da vida, as atividades dos patriarcas antes do dilúvio, etc., foram provavelmente transmitidas com santo cuidado de boca em boca e de geração em geração ao longo de centenas de anos em circunstâncias e contextos geográficos muito diversos. Essas tradições eram um tipo de cânon, pois as pessoas que as passavam adiante, talvez sacerdotes, devem ter crido que elas tinham origem na direta revelação de Deus. Por conseguinte, esses sacerdotes provavelmente insistiram que todos os mínimos detalhes fossem memorizados e repetidos com grande cuidado. A certa altura, essas muitas tradições orais, essas histórias sagradas que circulavam em diferentes lugares do mundo antigo, assumiram forma escrita. Ninguém pode dizer com certeza quando isso aconteceu ou quem foi responsável por fazê-lo. Pode ter acontecido um milênio antes dos dias de Moisés. A escrita era conhecida e usada no Antigo Oriente Médio muito antes de os hebreus tomarem posse da Palestina, de forma que afirmações anteriores de que a escrita não era conhecida na Palestina na época dos patriarcas são infundadas. Descobertas arqueológicas recentes feitas por dois estudiosos italianos, Paolo Matri e Giovanni Pettinato, de aproximadamente 20.000 tabuinhas de Ebla, perto de Alepo, na Síria, escritas num dialeto semítico ocidental e datado de 2400 a 2300 a.C., simplesmente confirmam esse fato. Ver Orientalia 44.3, de 1975, 337 a 74, a 374, né? Não importa onde ou por quem essas tradições foram escritas. Sem dúvida, elas também foram consideradas canônicas, pelo menos no sentido de que eram tratadas como escritos divinamente inspirados, relatados, autorizados dos atos de Deus na história e registrados normativos da origem humana e das raízes da civilização dos hebreus. Em algum ponto do tempo, essas tradições ou epopeias históricas foram reunidas em torno de um tema comum, o relacionamento de aliança entre Deus e o ser humano, encontrando o seu ponto central na lei de Deus. Na Torá, há razões para acreditar que Moisés, do ponto de vista humano, foi o gênio que esteve por trás deste esforço integrativo. Mesmo que não tenha dado ao Pentateuco sua forma final, ele pode ter aprendido as histórias das antigas tradições, das origens e dos patriarcas com sua família, pois o início de sua educação ocorreu em casa, Êxodo 2:9. B. Ele tornou-se o filho da filha de Faraó, Êxodo 2:10, e como também pode ter aprendido a ler e escrever e ter se tornado versado nas artes e nas ciências do mundo antigo, com oportunidades de investigar o passado distante e descobrir ideias bem difundidas acerca das origens primitivas. Letra C. Ele foi o legislador por excelência e é lembrado sempre como o homem por meio de quem Deus escolheu mediar a lei da sua aliança ao seu povo. O seu nome está há muito tempo associado aos primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Letra D. A lei em geral e o livro de Deuteronômio, em particular, datam de um período antigo na história dos hebreus. Um período certamente tão antigo quanto o de Moisés. A fórmula de maldição, por exemplo, invocada sobre a cabeça de qualquer pessoa que ousasse acrescentar ou subtrair algo de um código normativo escrito e divinamente mediado. Deuteronômio 4:2. Também pode ser encontrada no Código de Leis do rei babilônico Hammurabi, cujo reino pode ter existido já em 1792-1750 a.C. Por isso, ver J.B. Pritchard, Ancient Near Eastern, texto de 1950, página
178 a 179. Por isso, visto que não há uma única passagem em todo o Pentateuco que pode ser seriamente considerada ter sofrido influência pós-exílica ou tardia, nem em forma nem em conteúdo, não é arrogância nem ingenuidade concordar com o ponto de vista tradicional segundo o qual o próprio Moisés produziu e reuniu muito do que hoje conhecemos como o Pentateuco. Não importa quanto Moisés escreveu durante sua vida, isso imediatamente se tornou cânon, reconhecido pelo povo de Israel como texto investido de autoridade divina em virtude de seu valor intrínseco e do valor de Moisés. Ele era o seu grande estadista, um homem por meio de quem Deus se revelava e transmitia suas leis. Em um sentido, os escritos de Moisés tornaram-se a expressão normativa da vontade de Deus. Para Israel, para todos os tempos, o cânon supremo, em comparação com o qual todos os outros livros do Antigo Testamento tinham de ser medidos. Pensa-se que esses outros livros nunca alcançaram o mesmo status da lei, mesmo que fossem inspirados, produto do trabalho de profetas de reconhecida autoridade. De alguma forma, o termo Cabala, que é tradição, Cabala, eu não sabia o que significava tradição. Tradição foi associado a eles porque acreditava-se que eles não acrescentavam coisa alguma à lei, mas somente a interpretavam para os seus dias. Bentsen, página 33. De qualquer maneira, eu acho que eu pulei uma página aqui. De qualquer maneira, na divisão do cânon em 3 partes da lei, um termo de tamanha importância que era aplicado a todo o Pentateuco sempre recebe o primeiro lugar. A interpretação, porém, da história como atos de Deus não cessou com Moisés. Sem dúvida, parte dessa história contínua foi preservada em cânticos e recitações e circulava oralmente, mas não há razão para supor que todos os eventos importantes foram preservados desta forma até épocas muito posteriores. A escrita já existia em tempos bem antigos e é possível que muitos eventos primitivos tenham sido imediatamente registrados dessa forma mais permanente. No começo, esses eventos registrados também tenham existido como histórias isoladas e circulado separadamente sem nenhuma estrutura que as ligasse umas às outras. Gradualmente foram reunidas em algum tipo de coleção. Livros começaram a aparecer como o livro de Jazar, o livro dos registros históricos dos reis de Israel e de Judá, os registros históricos dos videntes, etc. Esses livros e registros foram os precursores e estavam entre as fontes dos livros históricos do Antigo Testamento. Mas quando e por quem esses livros foram compostos? Não se pode dar nenhuma resposta segura a essa pergunta. No entanto, à luz do testemunho que o Antigo Testamento dá de si mesmo e das tradições descritas acima, é bem possível que tenham surgido e recebido praticamente a mesma forma que possuem hoje entre os séculos 8 e 9 a.C., não quer dizer, o século 8 e 6 a.C., sob a indicativa e supervisão dos profetas, talvez Isaías e Jeremias, para citar apenas 2 videntes de Deus, homens de sabedoria e percepção divinas. Por esta razão, as muitas histórias que surgiram ao longo dos séculos e formavam um enorme conjunto de informações amorfas foram então processadas por homens inspirados que selecionaram dessas fontes coisas que estavam em harmonia com a lei da aliança e registraram o relacionamento contínuo entre Deus e o seu povo. Eles escreveram história interpretada e não é de surpreender, então, que Josué, Juízes, Samuel e Reis sejam chamados profetas anteriores e tenham sido prontamente reconhecidos como portadores de autoridade divina.
Enquanto supervisionavam a escrita dos profetas anteriores, se é que não faziam eles mesmos o trabalho, os profetas estavam anunciando as advertências de Deus contra Israel e chamando o povo ao arrependimento. Os seus muitos oráculos eram orais, em grande parte, e foram transmitidos em diferentes épocas e diferentes audiências. Mas foram lembrados e registrados os filhos dos profetas, 2 Reis 2:3, ou escribas particulares como Baruque, no caso de Jeremias 36:4, foram responsáveis, sem dúvida, por sua preservação, Isaías 8:16. Alguns profetas provavelmente escreveram seus próprios livros, ou pelo menos supervisionaram durante a sua vida o trabalho de colecionar seus oráculos. Mas é possível também que os escritos de alguns dos profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel ou os 12, tenham sido editados e publicados em épocas bem posteriores. Talvez o próprio Ezequiel, o profeta do exílio, tenha recebido muitos destes oráculos mais antigos de diversos profetas, reconhecido a sua natureza inspirada no fato de que as suas predições se tornaram a realidade e os colocado em uma ordem de acordo com os nomes dos profetas que os tinham anunciado. Que papel Esdras tem na formação do cânon do Antigo Testamento? Uma tradição muito antiga o associa de forma literária com o cânon, segundo Esdras 14:21. Essas tradições, embora evidentemente lendárias, muitas vezes têm alguma base em fatos históricos. Será possível que Esdras, sacerdote e escriba versado na lei, Esdras 7:6, e seus companheiros, Neemias 8:9, tenham feito a edição final do Pentateuco e a coleção e edição finais dos profetas anteriores e posteriores? Isso não significa dizer que ele ou a grande sinagoga, de alguma forma, canonizaram estes livros, pois está evidente nos textos bíblicos que a lei era algo muito antigo, muito mais antigo do que Esdras, algo que possuía autoridade firmada havia muito tempo no pensamento do povo de Israel. Isso significa simplesmente reconhecer que alguém ou um grupo, sob a orientação de Deus, tinha de reunir esses livros e uni-los em torno de um tema comum. O mesmo tema que dera coesão aos textos do Pentateuco, a aliança de Deus com o seu povo. É óbvio que as diversas histórias, leis, oráculos, etc., encontrados no Antigo Testamento e escritos ao longo de um período de muitos anos não se juntaram por iniciativa própria nem por acaso. Um escriba devoto e letrado como Esdras, junto com os seus eruditos companheiros, incluindo Neemias, 2 Macabeus 2:13-15, certamente era capaz de realizar essa tarefa tão desafiadora, de tão grande importância histórica e teológica. E se seu trabalho foi além de coletar e editar o material, certamente se limitou estritamente a provar como canônicas as obras que havia muito tempo eram veneradas como normativas e marcadas pela autoridade divina, de forma alguma conferiu-lhes status normativo. De qualquer maneira, os profetas anteriores e posteriores juntos constituem a segunda parte do cânon. De alguma forma, por direção divina, esses foram selecionados de um corpo mais amplo de literatura hebraica, foram reconhecidos pelo povo de Deus como escritura normativa e foram universalmente usados como tal, talvez desde o tempo de Esdras e Neemias, se não antes, nas tradições acerca do cânon. Esses livros, os profetas, são considerados distintos da lei, por um lado, e dos hagiógrafos, por outro. Os hagiógrafos Ketubim escritos constituem a terceira e última parte do cânon hebraico. Que o Antigo Testamento foi dividido em 3 partes não é algo questionado por muitas pessoas, mas por que foi assim dividido e quais livros estavam em cada parte é questão de muitos debates. Talvez, por um lado, as 3 seções reflitam os estágios no desenvolvimento do cânon, sendo os hagiógrafos o último e mais recente estágio na sequência cronológica.
Por outro lado, talvez a divisão tripartite indique que as duas primeiras partes foram escritas por homens pertencentes à ordem profética, enquanto a última, embora por pessoas inspiradas, foi escrita por homens que eram reis, Davi, Salomão, oficiais do governo, Daniel, governadores, Neemias, etc., e não por profetas no sentido técnico. Não se deveria incluir aqui, então, a questão do tempo, e seria possível que muitos dos hagiógrafos tivessem sido escritos antes dos documentos mais antigos dos profetas e escritores. Não há concordância entre os estudiosos do Antigo Testamento acerca desta questão. Se eu tiver de escolher entre as duas alternativas apresentadas aqui, escolho a segunda porque é uma alternativa razoável e não implica que os livros dessa divisão tenham de ter necessariamente uma data de composição mais recente, uma data posterior à época de Esdras. Quais livros estão incluídos nessa terceira divisão? Talvez não há resposta segura para esta pergunta. Uma tradução judaica razoavelmente uniforme, talmúdica, massorética, e as edições impressas da Bíblia hebraica situa nela em diversas ordens Salmos, Jó, Provérbios, Rute, Cânticos dos Cânticos, Eclesiásticos, Lamentações de Jeremias, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. As palavras de Jesus, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, Mateus 23:35 e Lucas 11:51. Em parte apoiam essa tradição, contudo, há problemas de crítica textual em relação ao texto de Mateus, pois suas palavras poderiam significar que os fariseus teriam de responder por todos os homicídios registrados no Antigo Testamento desde o início até o fim. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, descreve a morte de Abel e 2 Crônicas, o último livro da Bíblia, dele a morte de Zacarias. (João 24:20). O neto de Jesus, Ben Siraque, a primeira pessoa a mencionar a divisão do cânon em 3 partes, não nos conta nem da indicação de quais livros estariam nestas partes. O evangelista Lucas 24:44 menciona somente os Salmos, quando se refere à parte final do cânon, e Joséfo afirma categoricamente que os livros restantes, depois da lei e dos profetas, somavam somente 4 e que estes 4 eram constituídos de hinos e preceitos práticos. Por isso é impossível falar com qualquer grau de certeza sobre essa terceira parte, acerca de que livros faziam parte dela, se 4 ou 11, Rute, Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, Eclesiastes, Lamentações, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Sobre a época em que os livros desta parte receberam sua forma final, quem foi o instrumento humano que os escreveu, os reuniu, ou qual foi o motivo de sua preservação? Talvez novamente Esdras tenha sido a pessoa-chave, não somente em coletar e editar os livros, mas também em compor alguns deles. É importante lembrar que, por muitos séculos, prevaleceu o ponto de vista de que o cânon do Antigo Testamento foi concluído durante a vida de Esdras. Um ponto de vista que tem alguma base bíblica, Esdras 7:10-25 e Neemias 8:1, mas que foi ampliado por afirmações encontradas em 2 Esdras e Baba Batra, citado, mas o fato é que simplesmente não sabemos o significado para afirmar com certeza que o cânon estava concluído e fechado na época em que Esdras e Neemias saíram de cena. Por isso, é possível supor que o cânon ainda estava sendo desenvolvido no período seguinte à época deles. Certamente, os livros do Antigo Testamento hebraico estavam na sua forma final no século II a.C., pois todos achavam-se disponíveis para a tradução para o grego, a Septuaginta, e todos os livros, com a exceção de Ester, foram citados pelos rolos de Qumran. Mas não é certo que somente os livros do Antigo Testamento hebraico eram
considerados por todos a soma total da revelação divina. Jesus ben Siraque considerava que suas declarações eram proféticas e dignas de serem colocadas lado a lado com os profetas. A literatura apocalíptica estava sendo produzida neste período e competia por um lugar permanente na literatura religiosa do povo judeu. Há indicações, portanto, de que a terceira seção do cânon ainda estava aberta nos dias de Esdras e depois dele. A certa altura, no entanto, naquela forma misteriosa explicada como ação providencial de Deus, alguns escritos foram universalmente aceitos como normativos e outros não o foram. Os escritos que constituíam os hagiógrafos, se 1 e 11 em número, foram aceitos e usados em virtude de uma natureza autolegitimadora, visto que estavam em harmonia com o ponto de vista religioso já expresso no Pentateuco e nos profetas e por causa de suas íntimas conexões com a adoração em Israel, sua história nacional e seus venerados líderes do passado, infelizmente, é praticamente impossível ser mais específico do que isso acerca dos processos pelos quais o cânon do Antigo Testamento ou partes dele foi reconhecido como investido de autoridade. Em 90 d.C., a escola de Jamnia só teve o trabalho de reconhecer e colocar o seu selo de aprovação em um corpo de literatura que já tinha sido canonizado por consentimento comum e uso constante, um cânon de fato que resultou nos 39 livros do Antigo Testamento. Isso não quer dizer que todos estes livros foram aprovados de uma vez e para sempre sem questionamento. Ezequiel, Ester, o Cântico dos Cânticos, Eclesiastes e Provérbios originaram inúmeros debates acerca de merecerem ou não o lugar no cânon. Para alguns eruditos, eles continham contradições, eram propensos a causar uma impressão erótica aos imaturos, refletiam meras filosofias helenistas e não faziam menção ao nome de Deus, mas por mérito de seu valor intrínseco próprio, conquistaram o direito de estar entre as Escrituras Sagradas, lado a lado com a lei e os profetas. A Septuaginta e os apócrifos do Antigo Testamento. Como já observamos, a primeira e mais importante tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, foi iniciada em Alexandria, Egito, por ordem